utilidade do ponto de vista prático, imediato. Eles funcionam como colunas, como alicerces para conhecimentos outros que vêm depois deles. E me parece que a escola também precisa desenvolver isso, precisa desenvolver fundamentos. E fundamentos que não são só de natureza cognitiva, são de natureza ética, de natureza de convívio, né, entre as pessoas. Na sua opinião, onde fica, qual é o lugar dessa outra natureza de conhecimentos? Conhecimentos teóricos, mas que são importantes para a vida. Conhecimentos teóricos e métodos de pesquisa são importantes e podem não ter aplicação aqui e agora. Tudo aquilo que faz pensar e tudo aquilo que faz sentir ajudam na estruturação do processo racional e do processo afetivo. Correto. Então isso aí é de extrema necessidade dentro de uma escola. Por exemplo, aproveitando uma citação do nosso amigo comum, Rubem Alves. Ele toma um texto poético, bastante conhecido, e diz assim: tudo vale a pena se a alma não é pequena. E assina Fernando Pessoa. Esse texto produz o quê? Um espanto, uma sensação agradável. Curta esta sensação. Mas o Rubem Alves chama a atenção para o professor que mata este texto com uma ação de cabeça de gramático. Ele faz uma pergunta. Após a leitura do texto, destaque o dígrafo. Matou o texto. Não deu tempo à pessoa para saborear. O mundo atual tem uma característica de que ele é muito veloz e não permite saborear. As pessoas não conseguem contemplar aquilo que leram, não conseguem ter tempo para construir uma imagem na sua cabeça depois que acabar uma leitura. Quem lê um livro e depois assiste um filme costuma sempre dizer, mas não foi assim que eu imaginei. Era diferente. Mas essa pessoa passou por um processo muito bom, que ele lia e ele construía imagens. Atualmente, a televisão, que é muito boa enquanto desenvolve conhecimento, produz conhecimento e informa, ela nos priva. Ela nos priva de construir a imagem porque ela já apresenta a imagem pronta. Então é nesse sentido que nós precisamos cuidar das coisas, mesmo que elas não tenham uma aplicabilidade agora. Me permita fazer uma ligação disso que você está falando com a leitura. Leitura de literatura, propriamente dita. Porque leitura, em princípio, não tem utilidade se pensarmos do ponto de vista da praticidade, da profissionalização, qualquer coisa semelhante. Mas leitura é indispensável à formação de um indivíduo. Certo, ela desenvolve imaginação, ela amplia vocabulário sem você perceber, não é? Não é ler resuminhos, é ler livros inteiros. Ensina gramática sem necessariamente... Ensina a gramática sem necessariamente você ter que trabalhar a regra de gramática. Correto. É muito sábio aquele momento em que o carteiro encontra com Neruda, o poeta, e ele diz assim, seu Neruda, como é que eu posso namorar a menina do bar? E o Neruda diz, use metáforas. Ele diz, seu Neruda, eu não sei usar metáforas. E o Neruda diz, como não sabe? Você vem aqui à minha casa trazer as cartas e diz assim, seu Neruda, a vida é como as ondas do mar. Ué, seu Neruda, isto é uma metáfora? É. Então eu vou poder namorar. Então a criança que lê, ela entra em contato com metáforas, ela entra em contato com várias figuras de gramática, não precisa seguir o sistema de ensino lusitano bem antigo, que é de dar nome às coisas, de definir o que é uma metáfora, o que é um sujeito, o que é um predicado. É importante saborear. E evidente, não precisa a criança desenhar um retângulo para depois medi-lo no papel com tamanhos irreais de centímetros, de milímetros.
Não precisa perder tempo, aliás, não precisa e nem deve perder tempo de dizer o seguinte para a criança, a seguinte irrealidade. Dentro da geladeira existem 27,3 latas de refrigerante. A criança nunca vai encontrar um 0,3 lata. Coloque a realidade. Claro. Agora, se ela tem no ladrilho do chão da sala, se ela tem na tampa da carteira um retângulo, ela com a régua, que é uma coisa real na frente dela, ela mede. Ela pode medir e vários alunos podem medir, a sala inteira estará andando, se você for medir quantos pés existem no comprimento, quantos pés existem na largura e verificarmos que há uma diferença, porque o pé de uma criança é diferente da outra, mas ela está aplicando e ela está sentindo esta realidade. Então, as duas coisas são necessárias. Se você deixa uma de lado, a criança não percebe que o mundo é formado por esses dois elementos. Você, por exemplo, no seu livro A Escola em que Desacredito, fala muito claramente lá na página 40 sobre leitura e estudo da língua, que língua não é matéria a ser aprendida. Aliás, a gente aprende a falar sem estudar gramática. Conta o professor da Escola da Ponte, o fundador da Escola da Ponte, ele diz assim, que o José Pacheco, o pai chegou à escola e disse, senhor José Pacheco, como que meu filho vai aprender a ler se ele não usa as sílabas, se ele não conhece as letras? E o José Pacheco virou-se para ele e disse assim, qual foi a primeira palavra que o seu filho falou para o senhor? E aquele português, comovido, quase chorando, disse, foi a palavra papai. E o José Pacheco lhe pergunta, por acaso a criança falou peapapá, peapapai para falar papai? Não, falou direto. Assim também ele vai aprender a ler. E a língua, como você diz aqui, ela não é matéria para ser aprendida. Língua é diferente de gramática. Então, muitas vezes na escola, nós ficamos presos aos gramaticismos, cobramos gramática e a criança não sabe escrever. Por quê? Porque não aprendeu a língua. A criança não sabe falar, porque não teve oportunidade de falar na sala de aula. E aí vem a contrapartida. Uma criança que vive uma escola em que você desacredita, ela parte para agredir o professor e me inspira a escrever o livro Professor, Profissão, Perigo. Porque um professor que não encanta a criança, ele não consegue que a criança faça alguma coisa que seja difícil. Então ela começa a criar problema, ela joga objetos no professor, ela empurra o colega, ela quebra um objeto na sala de aula. Agride verbalmente. Agride verbalmente. Por quê? Porque de fato ela está se sentindo ali dentro de um conjunto inútil que não leva a nada. Então é preciso que essas coisas todas sejam conjugadas e que o ensino atenda à exigência da realidade psicológica de criança. Se ela gosta, está num momento aventureiro da vida, ela tem que curtir a aventura. A literatura não pode ser uma literatura sem aventura. Precisa ter esta aventura para que a dominante fásica psicológica da vida dela esteja colaborando com o estudo e com o aprendizado. Muito bem. Hamilton, nosso tempo é muito pequeno, nós estamos chegando ao final, eu quero te agradecer e quero deixar aqui um minutinho para você fazer as suas palavras finais. Existe um convite que eu desde já agradeço do Myosotis, através de sua pessoa, para no dia 18, agora de novembro, às 19 horas, uma palestra sobre como de fato fazer com que seu filho queira aprender. Isso. É uma palestra destinada a professores, a pais e a alunos. Eu diria, alunos acima do 9º ano compreenderão perfeitamente esta palestra. Ela é aberta a todo o público de Friburgo. As pessoas se inscrevem através do site, do e-mail do Myosotis. Será um prazer encontrar. E é gratuita a entrada. E é gratuita também. Então é interessante. Primeiro, a oportunidade de falar a essas pessoas, eu agradeço muito. Tenho poucas oportunidades em Friburgo de estar com as pessoas que se interessam por educação dos filhos e com professores também.
a não ser através da televisão, mas aí ao vivo e a cores é sempre muito melhor.